Eu me convenci de que estava sendo paranoico. Me convenci de que um dia riria disso. Estava enganado em ambas as situações. Era terça-feira à noite, a sexta viagem de negócios com pernoite em 3 semanas. Encostei-me no batente da porta do nosso quarto, observando Jéssica arrumar sua mala de rodinhas com uma eficiência prática. 9 anos de casamento, e de alguma forma eu ainda me via hipnotizado pelo jeito como ela se movia. Confiante, determinada, eletrizante. As mesmas qualidades que me impressionaram naquele casamento em que nos conhecemos, quando tínhamos 20 e poucos anos. Thomas, você está me encarando de novo, ela observou, percebendo meu reflexo no espelho, os lábios se curvando naquele meio sorriso que sempre fazia meu coração disparar. Aos 35, eu já deveria ter superado essa palpitação adolescente, mas Jéssica tinha um jeito de fazer o tempo parar. Só admirando a vista respondi, tentando ignorar o nó que se formava no meu estômago. O mesmo nó que aparecia toda vez que ela arrumava aquela mala ultimamente. Ela se virou para mim, ajustando o blazer com uma precisão que parecia ensaiada. O que acha? Ela perguntou, mudando para o tom de voz de apresentação, um pouco mais baixo, mais autoritário. As projeções para o quarto trimestre mostram um aumento de 15% na penetração de mercado em todos os grupos demográficos. Ela fez uma pausa com as sobrancelhas arqueadas. Corporativo demais? Corporativo na medida certa, assegurei. Você vai arrasar. Jéssica atravessou a sala e pressionou os lábios contra minha testa, seu adeus característico. Estamos construindo nosso futuro juntos, Tom. Lembra disso? Ela murmurou, levando a mão brevemente à barriga, um gesto que se tornará habitual durante nossos 8 meses tentando engravidar. Vice-presidente sênior de marketing, aumento salarial de 6 dígitos. Aquela casa com o quarto do bebê que estávamos planejando. Assenti, forçando um sorriso. Eu sei. Tenho orgulho de você, disse baixinho. Depois que ela saiu, vaguei pela nossa casa no subúrbio, aquela em que eu trabalhava como analista financeiro nos últimos 3 anos. O silêncio parecia diferente ultimamente, mais pesado, mais suspeito. O padrão se estabelecera com uma regularidade perturbadora. 2 partidas por semana, retornos energizados porém distantes. Pequenos detalhes começaram a se acumular como discrepâncias financeiras em uma auditoria. Os banhos imediatos ao voltar, antes mesmo de me cumprimentar direito. O celular que antes ocupava casualmente as bancadas da cozinha, agora residia permanentemente em sua bolsa, protegido por uma nova senha. Conversas que migravam para a garagem ou banheiro, sua voz baixando para murmúrios secretos. Tentei racionalizar tudo. A cultura corporativa é exigente. A promoção é tudo pelo que ela trabalhou. Ela está estressada, exausta, focada. Mas algo dentro de mim, o mesmo instinto que me tornou bom em identificar padrões financeiros, me dizia que os números não batiam. Naquela noite, sozinho em nosso quarto com o perfume de Jéssica pairando no ar, abri seu laptop. A senha não havia mudado. Nossa data de aniversário, ao contrário de seus celulares, seu calendário apareceu na tela. Apresentação para o cliente do Hotel Península agendada para sexta-feira. Encarei aquelas palavras até que se tornaram borradas, então fechei o laptop, a culpa me invadindo por ter verificado. Mas a dúvida havia se enraizado, enviando tentáculos por cada lembrança, cada certeza, cada beijo na testa. Passariam-se mais 3 dias até que eu tomasse a decisão que mudaria tudo. Passei 3 dias num purgatório mental, discutindo comigo mesma, justificando e depois condenando minhas suspeitas. Na quarta-feira, às 2 horas da manhã, sentada sob a luz azul da tela do meu computador, finalmente digitei detetive particular perto de mim na barra de pesquisa. O site de Frank Carter apareceu no topo dos resultados. Detetive aposentado, 30 anos de experiência, consultas discretas. Sua foto mostrava um homem marcado pelo tempo, com olhos surpreendentemente bondosos e a postura inconfundível de alguém que vira a humanidade em seu pior, mas que não perderá a compaixão. A cafeteria onde nos encontramos na manhã de quinta-feira estava movimentada o suficiente para garantir o anonimato, mas silenciosa o bastante para uma conversa. Cheguei 15 minutos antes, escolhi uma mesa de canto e pedi um café que não consegui tomar por causa do meu estômago embrulhado. Frank chegou pontualmente, vestindo um terno cinza discreto que parecia feito para se camuflar em qualquer ambiente. Ele me reconheceu imediatamente. Algo na postura ansiosa de quem suspeita de ser vítima de infidelidade, imaginei. Senhor Brennan, perguntou ele, estendendo a mão com um aperto firme, mas não agressivo. Frank Carter.
Senti-me como um criminoso explicando minhas suspeitas em voz baixa, listando as evidências que pareciam tão condenatórias em minha mente, mas que de repente soavam circunstanciais quando ditas em voz alta. Frank ouviu sem julgamento, anotando em um pequeno bloco, assentindo ocasionalmente. Já vi isso centenas de vezes, disse ele finalmente com a voz suave mas objetiva. A mudança de comportamento, as viagens a trabalho, a repentina obsessão por privacidade. Mas devo lhe dizer uma coisa, inclinou-se para a frente. Cerca de 60% dos meus casos terminam com o cônjuge sendo completamente fiel, apenas estressado ou passando por algo pessoal que não está pronto para compartilhar. Então, na maioria das vezes você está errado? Perguntei, com uma faísca de esperança se acendendo. Na maioria das vezes estou errado, concordou Frank, sorrindo levemente. Os cônjuges geralmente só querem paz de espírito. Mesmo assim, o contratei. O adiantamento foi de $3.000, retirados da minha conta poupança pessoal, aquela que Jéssica não monitorava. Ao assinar o contrato, senti uma mudança fundamental dentro de mim, como se tivesse cruzado uma linha da qual jamais voltaria. As 2 semanas seguintes foram uma tortura psicológica. Mantive a normalidade, cozinhando jantares impecáveis quando chegava a minha vez, discutindo nomes de bebês. Ela ainda adorava a Emma para menina. Observando Jéssica arrumar as malas para suas viagens com o mesmo sorriso carinhoso que aperfeiçoei ao longo de 9 anos. Mas eu estava morrendo por dentro. Meu celular se tornou uma extensão da minha ansiedade enquanto eu esperava pelas atualizações de Frank. As mensagens eram breves, profissionais. Seguindo o alvo até o centro da cidade. Vigilância em andamento. Teremos um relatório na sexta-feira. Jéssica fez mais 2 viagens curtas durante esse período. A cada viagem, eu notava algo novo. Lingerie de renda preta cara que eu nunca tinha visto antes, cuidadosamente dobrada em sua mala. Um perfume diferente, mais leve, mais floral do que o habitual. O jeito como ela ria mais para o celular, a tela inclinada para longe de mim. Uma vez a ouvi no banheiro, a voz quase inaudível. Mal posso esperar também. Não, ele não suspeita de nada. Sexta-feira. Sim, meu coração se partia um pouco mais a cada dia. No 14º dia, Frank ligou. Antes mesmo de atender, eu já sabia de algo pelo momento, pelo fato de ele ter ligado em vez de mandar mensagem. Senhor Brennan, precisamos nos encontrar pessoalmente. Tem um relatório, afirmou com um tom de voz que me dizia tudo o que eu precisava saber. Dirigi até seu escritório em um estado dissociativo, semáforos e placas de rua passando embaçados pela minha visão. Estacionei em frente ao pequeno prédio de tijolos e fiquei sentado no carro por 10 minutos, com as mãos agarradas ao volante. Uma parte de mim queria ir embora para preservar a ilusão. A outra parte precisava saber a verdade. A expressão de Frank, compassiva, resignada, apologética, confirmou meus piores medos antes mesmo de uma única palavra ser dita. Frank espalhou as fotografias sobre a mesa como se fossem laudos de autópsia. E, de certa forma, eram a certidão de óbito do meu casamento, assinada e datada em alta resolução. Sinto muito, Sr. Brennan, disse Frank baixinho, com a voz parecendo vir de longe. De verdade. A fotografia mostrava Jéssica entrando no Hotel Península com um homem que eu nunca tinha visto. 20 e poucos anos, físico atlético, terno caro, vários encontros, vários lugares, mesas de restaurante onde deram as mãos por cima da mesa, um estacionamento onde se beijaram encostados no carro dela, a mão dele na parte inferior das costas dela de um jeito que demonstrava familiaridade e intimidade ensaiada. Frank me guiou pela cronologia metodicamente, sua voz fornecendo um ritmo constante para me ancorar enquanto meu mundo desmoronava. Com base em nossa documentação, o caso já dura pelo menos 4 meses, explicou ele, deslizando mais fotos pela mesa. Mas este extrato do cartão de crédito mostra cobranças que sugerem que provavelmente começou antes, possivelmente 7 meses atrás. 7 meses? Enquanto eu pesquisava berços e escolhia as cores para pintar o quarto do nosso futuro bebê. O nome do homem é Derek Mitchell, continuou Frank, colocando uma cópia impressa de um perfil do LinkedIn ao lado das fotos. 28 anos, trabalha para a Meridian Marketing, concorrente da empresa da sua esposa. É casado e tem 2 filhos menores de 5 anos. Frank me mostrou recibos de hotel sempre no Península. Sempre quarto 847 ou andares próximos, reservados no nome de Derek com o cartão corporativo dele. Eles já tinham estado lá pelo menos 12 vezes. As viagens não eram aleatórias. Seguiam um padrão, todas as terças e sextas à noite. Ela tem outra viagem marcada para esta sexta, disse Frank em voz baixa.
Mesmo hotel, mesmo padrão de reserva. Confirmei com meu contato no hotel. O check-in foi feito em nome dele, como sempre. Encarei as fotografias, minha visão se estreitando. Não se tratava de um erro isolado. Não era um momento de fraqueza. Era uma vida dupla sistemática e calculada. Enquanto eu pesquisava berços e esquemas de cores para a pintura, ela estava deitada nua com outro homem, planejando o próximo encontro, aperfeiçoando suas mentiras. Frank continuou com as evidências financeiras, cobranças inexplicáveis em lojas de lingerie, restaurantes caros que nunca frequentaram juntos, um cartão de crédito secreto cuja existência eu desconhecia. Ela vivia duas vidas completas, esposa planejando uma família, amante brincando de casinha com o namorado. Senti algo dentro de mim se quebrar e se transformar em algo mais duro, mais frio. A dor ainda estava lá, mas foi ofuscada por uma clareza cristalina. Ela me fez de bobo. Ela havia colocado minha saúde em risco, com intimidade desprotegida enquanto tentava engravidar de mim. Ela havia roubado meses da minha vida. Agradeci a Frank e pedi cópias de tudo. Ao sair, um pensamento se cristalizou com uma clareza terrível e perfeita. Eu não me divorciaria dela simplesmente. Não lhe daria a chance de controlar a narrativa, de se pintar como a esposa infeliz que cometeu um erro, de manipular nossos amigos e familiares com sua versão dos fatos. Eu ia garantir que todos que importavam vissem a verdade simultaneamente. Sem filtros, sem distorções, sem escapatória. Naquela noite, Jéssica chegou em casa alegre, tagarelando sobre o seu dia. Sorri e perguntei sobre o jantar. Eu estava notavelmente calmo. Ela não percebeu que algo fundamental havia mudado em mim. Esperei até que ela dormisse e então liguei para seus pais, Richard e Meline, que sempre me trataram como um filho. Deixei um recado na caixa postal. Preciso que você venha aqui na sexta-feira de manhã. É sobre a Jéssica. Não, ela não está machucada, mas é urgente. Por favor, confie em mim. Desliguei o telefone e olhei para o teto. Minha esposa dormia tranquilamente ao meu lado, alheia a tudo. O jogo havia mudado, e ela nem sequer percebeu a reviravolta. Eu tinha 4 dias para me preparar, 4 dias para aperfeiçoar minha máscara, 4 dias para construir a forca onde ela se enforcaria. Ela não suspeitou de nada. Os 4 dias seguintes foram os mais surreais da minha vida. Eu me movia pelo meu casamento como um fantasma, presente, mas distante, observando Jéssica com um distanciamento antropológico. Na segunda-feira, encontrei-me com o advogado de divórcio, Mark Carlson, levando todas as provas de Frank. Mark revisou tudo metodicamente, sua expressão ficando mais sombria a cada fotografia. Isso é praticamente irrefutável para um divórcio litigioso, disse Mark finalmente batendo na pasta de provas. Adultério, documentos, provas financeiras. Ela não terá a menor chance. Discutimos proteção patrimonial, documentação de nossas contas conjuntas e a segurança dos meus fundos de aposentadoria. Assinei um contrato de honorários. Ao sair do escritório, senti um vazio estranho, como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa se desintegrar, não a minha. Na terça-feira, Jéssica fez uma viagem de um dia para o outro. Claro, aproveitei o tempo para fotografar todos os nossos objetos de valor, baixar registros financeiros e fazer cópias de documentos importantes. Transferi minhas economias pessoais para uma nova conta em um banco diferente. Mudei o beneficiário da minha conta de aposentadoria. Eu não estava com raiva. Eu estava sendo cirúrgico. Cada ação parecia desarmar uma bomba. Cuidadosa e precisa. Eu estava protegendo o que era meu da explosão que estava por vir. Na quarta-feira, os pais dela ligaram de volta com confusão e preocupação evidentes em suas vozes. O que está acontecendo, Tom? Jéssica está bem? Perguntou Richard, sua experiência militar dando um tom ainda mais agudo à sua preocupação. Mantive meu tom vago, mas firme. Por favor, venham na sexta-feira de manhã, às 9 horas. Preciso que vocês vejam algo. Envolve a Jéssica, mas não posso explicar por telefone. Por favor, confiem em mim, implorei. Houve uma longa pausa. Estaremos aí, disse Meline finalmente, com a voz tensa de ansiedade materna. Na quinta-feira jantei com Jéssica só nós dois, no restaurante italiano que ela adorava. Ela estava radiante, rindo, falando sobre a promoção que deveria sair a qualquer momento. Mencionou nomes de bebês novamente. Ainda adoro Emma para menina, disse ela com um tom nostálgico. Assenti e sorri, representando meu papel perfeitamente. Por dentro, eu estava vazio. Observei-a mentir sem esforço e percebi que nunca a conheci de verdade. Naquela noite na cama, ela iniciou a intimidade. Eu apenas cumpri o protocolo, sentindo como se estivesse me traindo. Depois, ela se aconchegou em mim, sussurrou, eu te amo. Respondi automaticamente.
As palavras soaram como cinzas na minha boca. Sexta-feira de manhã. Jéssica arrumou sua mala de viagem com uma eficiência prática. Observei da porta, memorizando aquele momento, a última vez que ela arrumaria as malas nesta casa. A última vez que ela partiria para sua viagem de negócios. Ela me deu um beijo na testa, seu adeus característico, lembrando-me de que voltaria no sábado de manhã. Vou sentir sua falta, disse ela, sorrindo. Eu também vou sentir sua falta, respondi. Era tecnicamente verdade. Eu sentia falta da mulher que eu pensava que ela era, mas que nunca existiu de fato. Ela saiu às 8h30. Seus pais chegaram pontualmente às 9h. Richard e Meline sentaram-se na sala de estar, perplexos e cada vez mais ansiosos. Peguei um laptop, arquivos e o envelope pardo de Frank. Antes de mostrar isso a vocês, disse cuidadosamente, quero que saibam que amo sua filha. Ou melhor, amava. E estou mostrando isso porque vocês merecem saber a verdade por mim, não por ela depois que ela tiver tido tempo de inventar uma história. Abri o envelope. Meline levou a mão à boca. O maxilar de Richard se contraiu. Aquela rigidez militar tomando conta. Eles examinaram cada fotografia, cada recibo, cada mentira documentada. O silêncio preencheu a sala como uma presença física. Finalmente Richard falou com a voz rouca. Onde ela está agora? No Hotel Península. Quarto 8h47. Ela fez o check-in há 90 minutos. Com ele respondi minha voz desprovida de emoção. Os olhos de Meline se encheram de lágrimas. O que vocês precisam de nós? Perguntou ela suavemente. Preciso que você venha comigo. Preciso que você veja com seus próprios olhos, porque quando tudo isso acabar, ela vai tentar dar uma desculpa. Vai me culpar. Vai culpar o estresse, vai culpar qualquer coisa, menos ela mesma. Preciso que você saiba, sem sombra de dúvida, exatamente em quem ela se transformou, expliquei. Richard se levantou. Então vamos, disse ele firmemente com determinação em cada linha do corpo. A viagem até o centro da cidade durou 23 minutos. Nenhum de nós disse uma palavra. Não precisávamos. Todos sabíamos que o que aconteceu naquele quarto de hotel mudaria tudo para sempre. O saguão do Hotel Península era todo de mármore e iluminação suave, projetado para a discrição. Nos movemos por ele como executores se aproximando do cadafalso, determinados, silenciosos, sombrios. A subida de elevador até o 8º andar pareceu uma eternidade. Eu segurava o cartão-chave que Frank havia me dado. O contato da segurança do hotel, um ex-colega policial, não fez perguntas. Minha mão estava surpreendentemente firme. O carpete grosso do corredor abafava nossos passos enquanto nos aproximávamos do quarto 847, que se erguia à nossa frente como um destino para o qual caminhávamos há tempos. Meses. Meu coração batia tão forte contra as minhas costelas que eu conseguia senti-lo na garganta. Passei o cartão. Luz verde. A fechadura abriu com um clique mecânico, um sussurro que parecia predestinado. Richard abriu a porta primeiro, movendo-se com a eficiência de um fuzileiro naval, rápido, decisivo, controlado. A cena lá dentro congelou como um quadro infernal. Jéssica e Derek, completamente nus, enroscados na cama no instante anterior a perceberem a porta se abrindo. Por uma fração de segundo, ninguém se moveu. Então Jéssica virou a cabeça, seu rosto se transformando de prazer em confusão e, por fim, em puro terror animal. Mãe, pai, ela ofegou, a voz embargada e desesperada. Ela agarrou os lençóis, tentando se cobrir, os olhos arregalados. O que você é, Tom? Entrei no quarto, minha voz saindo estranhamente calma, quase como se estivesse conversando. Trabalhando até tarde pelo nosso futuro. Foi isso que você disse, não foi? Derek, mais jovem do que eu esperava, bonito de um jeito corporativo e polido, agora se debatendo para trás na cama como um animal encurralado, gaguejou incoerentemente. Escuta, isso não é nós podemos. Eu não quis dizer. Richard disparou. Anos de treinamento militar e fúria paterna se combinaram em algo aterrorizante. Ele avançou, agarrando Derek pela garganta antes que alguém pudesse reagir e o arremessou contra a parede com um baque surdo que fez o quadro tremer. Seu pedaço de merda, rugiu. As mãos de Derek se agarraram a Richard, o rosto vermelho de raiva. Ele tentou revidar com um soco selvagem que Richard desviou facilmente. O punho de Richard atingiu o estômago de Derek com precisão cirúrgica, fazendo-se curvar. Outro soco no rosto fez Derek cair no tapete, nu e patético, com sangue escorrendo do nariz. Papai, pare! Gritou Jéssica, a voz rouca primitiva. Mas Meline a conteve fisicamente com as duas mãos nos ombros da filha, o rosto impassível e irreconhecível.
Eu observei com uma satisfação sombria que nunca havia experimentado antes. Cada mentira, cada beijo na testa antes de ela partir para essas viagens. Cada conversa sobre nomes de bebês enquanto ela planejava seu próximo encontro em um hotel. Tudo se cristalizou neste momento. Derek tentou rastejar para longe, deixando um rastro de sangue no tapete. Richard o chutou com força nas costelas, um golpe controlado que machucaria, mas não causaria danos permanentes. Derek arquejou, encolhendo-se em posição fetal. Dei um passo à frente. Agarrei Derek pelos cabelos, forçando o rosto ensanguentado a olhar para mim. Por 3 segundos, nossos olhares se encontraram. Eu queria que ele visse tudo. O casamento de 9 anos destruído, o futuro roubado, a absoluta finalidade daquele momento. Então, acertei uma joelhada em seu rosto. O impacto foi satisfatório de uma forma primitiva e terrível. Derek desabou completamente, gemendo, o nariz definitivamente quebrado agora, as mãos tremendo enquanto tentava se proteger. Richard ficou de pé sobre ele, respirando com dificuldade, os nós dos dedos rachados e sangrando. Vista-se! Saia daqui! Se eu te vir de novo eu termino isso, ameaçou ele com a voz mortalmente calma. Derek procurou freneticamente por suas roupas com as mãos trêmulas, não conseguiu abotoar os botões, desistiu completamente da camisa. Ele saiu mancando do quarto, seminu, deixando um rastro de sangue, sem olhar para trás. A porta se fechou atrás dele com um clique patético e definitivo. O silêncio desceu como um sudário fúnebre. Richard se virou para Jéssica, que estava enrolada em lençóis, soluçando tanto que mal conseguia respirar. Há quanto tempo? Perguntou ele, com a voz gélida. Papai, por favor, implorou ela. Há quanto tempo? Repetiu ele, cada palavra como uma bala. 7 meses, admitiu ela, a voz quase um sussurro. Meline fez um som como se tivesse sido estripada. Eu não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, apenas um vazio imenso. Eu te amei, disse baixinho. Eu teria te dado qualquer coisa. Estávamos tentando ter um bebê, Jéssica. Eu sei. Me desculpe, Tom. Me desculpe mesmo. Eu não sei porquê. Ela soluçou, as palavras saindo atropeladas desesperadamente. Você está arrependida por ter sido pega. Eu a interrompi bruscamente. Me virei para os pais dela. Vou entrar com o pedido de divórcio na segunda-feira de manhã. Eu queria vocês aqui para que soubessem a verdade verdadeira, antes que ela transforme isso em algo que eu fiz, alguma falha minha que a levou a isso. Meline assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Olhei para Jéssica uma última vez. Vou arrumar suas coisas. Você pode buscá-las na casa dos seus pais. Não volte para casa. Vou trocar as fechaduras hoje à noite. Acabou, declarei com firmeza. Tom, por favor. Podemos conversar sobre isso. Podemos fazer terapia, ela implorou, estendendo a mão para mim. Não há mais nada para conversar, interrompi. Você fez sua escolha há 7 meses. Cada vez que você beijava minha testa e saía por aquela porta, você a fazia. Novamente. Virei-me e saí do quarto 847. Richard e Meline seguiram-me. A porta fechou-se ao som dos soluços de Jéssica. No elevador, enquanto descíamos, nenhum de nós disse uma palavra. Os números foram diminuindo. 8, 7, 6, 5. Quando chegamos ao saguão, eu já havia chamado um chaveiro. As portas do elevador abriram para o saguão. Em algum lugar acima de nós, no quarto 847, Jéssica estava vivendo o pior momento de sua vida. Eu não senti nada. Isso viria depois. Jéssica contratou um advogado agressivo e tentou contestar tudo: a casa, os bens em comum, a pensão alimentícia, chegando a alegar que eu havia sido emocionalmente abusivo e a levado ao caso. Seu advogado insistiu na divisão de bens em partes iguais, argumentando que 9 anos de casamento lhe davam direito à metade de tudo. Meu advogado apresentou as provas de Frank na fase de instrução processual, as fotografias, os recibos do hotel, os extratos do cartão de crédito, a cronologia das mentiras. Mais importante ainda, Richard e Meline prestaram depoimento, confirmando que presenciaram o caso em primeira mão, descrevendo a traição da filha em detalhes dolorosos. A própria Jéssica. Os pais testemunharam contra ela, a traição que ela nunca os perdoou. A juíza era uma mulher pragmática na casa dos 60 anos que claramente já tinha visto esse cenário antes. Divórcio por culpa. Adultério comprovado sem sombra de dúvida. Fiquei com a casa, meu nome na hipoteca, meu pagamento inicial. Mantive minhas contas de aposentadoria, fiquei com a maior parte da poupança conjunta. Sem pensão alimentícia. Jéssica tinha um emprego e era capaz. Separação definitiva, sentença final assinada 6 meses após o quarto 847.
O amante de Jessica, Derek Mitchell, desapareceu no momento em que os advogados entraram no caso. Sua esposa entrou com o pedido de divórcio 2 semanas após o incidente no hotel. Meu advogado havia enviado as provas a ela por cortesia. Derek perdeu o emprego quando a empresa descobriu que ele estava usando recursos corporativos, contas de despesas e reservas de hotel da empresa para facilitar um caso extraconjugal. A última vez que ouvi falar de Derek, ele estava trabalhando em vendas em uma concessionária de carros em outro estado. A própria empresa de Jessica conduziu uma investigação interna. Descobriu-se que várias de suas viagens de negócios com pernoite haviam sido totalmente inventadas. Sem reuniões com clientes, sem apresentações, apenas tempo pago usado para hospedagem em hotel. Encontro. Ela vinha usando reembolso de refeições, transporte e até mesmo hotéis ocasionalmente. A promoção que ela tanto almejava nunca existiu. Ela estava me enrolando com essa mentira enquanto destruía nosso casamento. Ela foi discretamente demitida por irregularidades no reembolso de despesas e assinou um acordo de confidencialidade para evitar processos. No pequeno mundo do marketing corporativo, a notícia se espalhou. Ela não conseguiu emprego semelhante depois disso. A ruptura familiar. Richard e Melanie nunca perdoaram Jessica completamente. Mantiveram contato. Ela ainda era filha deles, mas o relacionamento estava irremediavelmente danificado. Melanie me disse mais tarde, tomando um café, que eles a criaram para ter integridade, para honrar compromissos. Não sabemos onde erramos, confessou ela, chorando em seu guardanapo. Eu ainda jantava com eles ocasionalmente em feriados, aniversários. Eles se tornaram mais minha família do que a família da Jessica depois disso. Jessica se mudou para Phoenix 8 meses após o divórcio ser finalizado. Cidade nova, novo começo, tentando escapar dos destroços de sua antiga vida. Soube por amigos em comum que ela estava trabalhando em uma pequena agência de marketing, cargo inferior, salário menor, morando sozinha. A última notícia que tive foi que a ex-esposa de Derek estava pedindo um aumento na pensão alimentícia, e Derek estava com dificuldades para pagar. Justiça poética, pensei, mas isso não me trouxe nenhuma satisfação, apenas um vazio onde antes havia vida. Os primeiros 6 meses foram brutais. Comecei a fazer terapia 2 vezes por semana, processando o trauma da traição, reconstruindo minha autoestima, aprendendo a confiar novamente. A doutora Sarah Klein, minha terapeuta, me ajudou a entender que as escolhas de Jessica não eram reflexo da minha inadequação, mas sim de suas próprias falhas de caráter. Mergulhei de cabeça no trabalho, consegui novos clientes, aumentei minha renda, reformei a casa, pintei por cima das cores que tínhamos escolhido juntas, troquei os móveis, exorcizei fantasmas cômodo por cômodo, transformei o que seria o quarto do bebê em um lar. Escritório. Doeu, mas era necessário. Os amigos se dividiram ao meio. Alguns permaneceram leais a mim. Outros mantiveram uma neutralidade suíça ou silenciosamente concordaram com a narrativa de Jessica de que o casamento estava em crise. Não estava. Deixei-os ir. Os que importavam permaneceram. 14 meses após o divórcio, um colega me apresentou a Andrea Walsh, 34 anos, designer gráfica, divorciada 3 anos antes. Sem filhos. Ela era honesta, direta, emocionalmente inteligente de uma forma que Jessica nunca foi. Começamos a namorar aos poucos. Encontros para tomar café, passeios em galerias de arte, longas conversas sobre traumas passados e esperanças para o futuro. André sabia de toda a história. Contei tudo a ela no nosso quarto encontro, esperando que ela fugisse. Em vez disso, ela me tranquilizou. Você fez o que tinha que fazer e sobreviveu. Isso diz tudo o que preciso saber sobre o seu caráter. 2 anos depois do quarto 847. Estou em um relacionamento saudável, minha casa está quitada e reconstruí minha vida do zero. Ainda tenho dias ruins, gatilhos, lembranças, momentos de luto pelos 9 anos que achei que tinham sido reais, mas agora são menos frequentes. As pessoas perguntam se me arrependo do confronto, se trazer os pais dela foi muito duro, se destruí-la completamente era necessário. Eu conto a verdade. Jessica estava mentindo para todos. Para mim, para os pais dela, para o empregador dela, para a esposa do Derek. Alguém tinha que forçar a verdade a vir à tona para desmascarar a fachada cuidadosamente construída e fazer com que todos vissem quem ela realmente era. Escolhi fazer isso de uma forma que não deixasse espaço para manipulação, para que ela reescrevesse a história, para que se fizesse de vítima. Ela queria viver uma vida dupla. Eu simplesmente me certifiquei de que os 2 lados fossem expostos simultaneamente.
No segundo aniversário do divórcio, eu estava jantando com Andrea no mesmo restaurante italiano onde levei Jéssica na noite anterior, sala 847. Mesa diferente, mulher diferente, vida diferente. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Quase ignorei, mas depois verifiquei. Era uma mensagem da Jéssica. Eu sei que você nunca vai me perdoar. Eu não mereço perdão, mas preciso que você saiba que sinto muito por tudo. Você merecia muito mais. Espero que tenha encontrado. Li 2 vezes. Não senti nada. Nem raiva, nem satisfação, nem mesmo pena, apenas o reconhecimento distante de que este capítulo estava encerrado. Apaguei a mensagem sem responder. André me olhou com um olhar interrogativo. Tudo bem? Perguntou. Sorri e peguei sua mão por cima da mesa. Só spam, respondi. Pedimos sobremesa e conversamos sobre nossos planos para o fim de semana. Uma trilha no interior, algo simples, honesto e real, construir uma nova vida a partir das cinzas da antiga. Não é perfeita, mas é minha e é honesta. E isso, aprendi, é mais do que suficiente. E assim, chegamos ao fim da história de hoje. Foi o que você esperava, ou teve uma reviravolta inesperada? Estou curiosa para saber sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo e vamos conversar. Se esta história te prendeu, não se esqueça de curtir. E se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu, agora é a hora perfeita para se juntar à nossa comunidade. Trago conteúdo novo e cativante. Publicamos histórias todos os dias, então clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima!